Fala pessoal, tudo bem? Começando então a nossa primeira videoaula de Sociologia. Eu quero conversar com vocês nessa primeira videoaula, dando início ao segundo capítulo do nosso estudo, que está a partir da página 15 do material didático de vocês. O título desse segundo capítulo é denominado de Raça e Etnia, e é nesse contexto aí de estudo da diferenciação entre esses termos, raça e etnia, é que nós vamos pautar o estudo desse capítulo. Bom, a primeira coisa que nos apresenta é a gente conseguir distinguir, portanto, esses dois termos. O que é raça, o que é etnia. Durante muitos anos na história da civilização ocidental, especialmente a partir do século XIX, com o surgimento do darwinismo, começou-se a fazer uma referência, uma diferenciação entre os seres humanos a partir do termo raça. Então, deixa eu explicar para vocês o contexto histórico disso. Quando Darwin ele desenvolve a sua ideia de evolução biológica através da sua obra A Origem das Espécies, ele pretende afirmar que todo ser vivo ele é fruto de um processo evolutivo e que haviam graus de evolução. E essa evolução se dava por meio da sobrevivência daquele que é mais adaptado, daquele que consegue se ambientar melhor às mudanças que ocorrem na história. Então, esse pensamento evolucionista levou à compreensão de que o ser humano ele é processo do mesmo da mesma dinâmica evolutiva dos demais seres vivos. Então, o que nos diferiria de seres vivos mais primitivos é justamente o nosso estágio de evolução. E isso nos coloca, esse pensamento nos coloca numa condição aproximada dos demais mamíferos, por exemplo. E como se usa o termo raça para se referir aos animais de forma geral, sendo o ser humano mais uma espécie animal, não haveria equívoco, segundo este pensamento, de também diferenciar os diversos grupos humanos pelo termo raça. Então, neste pensamento, cria-se, portanto, a ideia ou a denominação de referir ao ser humano como pertencente de uma raça parda, de uma raça negra, de uma raça branca. Contudo, estudos biológicos e até mesmo antropológicos mais recentes têm questionado muito a utilização deste termo, porque, e assim, de fato, o que nos interessa é fazer uma análise sociológica e antropológica de questionar o uso do termo raça para se diferenciar grupos sociais humanos. Nós entendemos que não é adequado, o material didático também vai defender essa posição, não é adequado a usar o termo raça para fazer essas diferenciações. Né? Se prefere, portanto, e aqui já é importante a gente delinear essa questão, prefere-se o uso do termo etnia para diferenciação dos grupos humanos. Porque o ser humano ele não tem raça, vamos dizer assim. Né? O ser humano ele é um ser que ele se diferencia não por essa classificação, ele se diferencia por elementos especialmente culturais e, portanto, de costumes, de tradições e de regiões em que esses seres humanos se localizam e se desenvolvem. Então, as diferenças, inclusive de cor da pele, de idioma, de língua, de, uh, de tradição, de costumes
e até de aparência, né? A aparência da pele negra, a aparência da pele branca, a aparência da pele parda, essas diferenciações elas são alocadas, né, pelo o termo etnia, que é muito mais abrangente, inclusive, do que o termo raça. Normalmente o termo raça ele não traz consigo uma carga positiva, né, de conteúdo, especialmente se a gente for analisar a história da civilização humana, como houveram movimentos racistas, como essa noção de raça gera muito mais uma divisão do que uma busca de união, de fraternidade entre os diversos grupos sociais. Né? Nós temos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né, em que os alemães se viam nesse conceito de raça, uma raça ariana, uma raça superior aos judeus e, portanto, perseguiram e tiveram todas aquelas mortes, aquela tragédia horrorosa que foi a Segunda Guerra Mundial. Né? No próprio Estados Unidos, com a segregação entre brancos e negros, o apartheid na África do Sul. Então, historicamente, é mais correto hoje em dia a gente evitar o uso do termo raça para se falar de seres humanos e optar por o termo etnia, que não, como eu disse, e revisando, não envolve só a cor da pele, mas envolve elementos culturais, envolve aparência física, obviamente, mas também crenças, tradições, costumes e a própria história de um determinado grupo social, tá bom? Bom, além disso, nós podemos desenvolver aí o nosso estudo a partir da página 17 agora, em que nós vamos tratar o segundo aspecto do capítulo. O primeiro aspecto é esse aspecto introdutório que eu já apresentei para vocês, antecedentes históricos da noção de raça. A segunda parte do nosso estudo vai falar sobre etnocentrismo, que é uma outra questão que na sociologia nós podemos desenvolver o nosso olhar a respeito disso. O que é o etnocentrismo? É uma visão que entende que a sua etnia ela está no centro. Então é uma visão meio que egoísta, é uma visão que dá preferência para a sua própria etnia em decorrência das demais. Então é aquela ideia de que você achar que a sua etnia é superior às outras. Né? Então, como eu já citei exemplos, os arianos na Alemanha da Segunda Guerra Mundial se achavam, né, aqueles que estavam de acordo com os ideais de Hitler, eles se achavam racialmente superiores aos judeus, que era uma etnia também, era um grupo social bem demarcado. Né? O material didático de vocês vai trazer uma divisão etnocêntrica também entre judeus e gentios. E aí nós podemos recorrer à história bíblica, né? Como que na história da salvação, Deus, primeiro ele escolhe um povo, o povo hebreu, a etnia hebraica, para que eles fossem os mensageiros da palavra de Deus para todo mundo. Só que com o advento do cristianismo, essa ideia de etnocentrismo, ela é rompida, porque, como diz o apóstolo Paulo, em Jesus não há mais gregos, gentios, judeus, livres, escravos, homens, mulheres, porque Cristo é um em todos. Então, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é justamente uma mensagem que leva a uma abertura étnica. O Evangelho, a salvação, Jesus Cristo está oferecendo então a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia a todas as pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações.
Então, nós precisamos de ter essa visão aberta. Nós não podemos achar que a nossa cultura é superior às demais. Nós temos que aprender a dialogar com as culturas, né? Ainda é um costume muito forte, especialmente em países tidos de primeiro mundo, países desenvolvidos. O próprio Estados Unidos é um exemplo disso, de como que às vezes ainda existe um ranço, uma cultura de uma certa superioridade que seja mesmo cultural, intelectual, e que acaba desconsiderando países que são tidos como países em desenvolvimento, né? Como que às vezes a gente acha uma cultura mais nobre do que a outra, né? E nós precisamos ter muito cuidado, muito critério para poder julgar uma cultura da qual nós não pertencemos, né? E o etnocentrismo é justamente uma visão equivocada que coloca a sua cultura como centro. Então nós precisamos nos afastar desse tipo de pensamento e temos então uma cultura mais abrangente. Tá ok, pessoal? Então este é o nosso primeiro vídeo de sociologia, né? Espero que vocês continuem os estudos, façam os para-casas, anotem o registro da aula também e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus.